Muito boa noite a todos. Então, é uma alegria a gente estar aqui, retomando os nossos trabalhos, retomando a vida, né? Cada passo agora parece que é uma retomada da vida e é lógico que isso ia ter que acontecer, não poderíamos ficar para sempre, né? Naquelas condições. E como a gente sempre busca, nós entendemos a religião, nós entendemos o espiritismo para a vida. Não é para decorar capítulos e versículos, não é para a gente se achar santo, é para viver melhor. Conhece uma árvore pelos seus frutos e a gente precisa buscar estar melhor, ser melhor. Bom religioso é aquele que se faz a cada dia um pouco melhor pai, um pouco melhor filho, um pouco melhor motorista no trânsito, um pouco melhor trabalhador. Deus não quer a angelitude da gente, mas quer essa boa vontade que vai fazer a gente ficar cada dia um pouco melhor. Apenas isso, né? Para isso, nós pensamos uma história que nos ajuda a pensar esse momento. Há uma história muito conhecida de todos, talvez não nos seus detalhes, mas que ajuda muito a gente a pensar esses momentos nossos, e aí a gente trouxe com esse objetivo. Houve um tempo em que Deus olhou para a Terra e achou que a humanidade tinha uma atitude muito ruim, que a humanidade estava muito má. Alguma semelhança com os nossos tempos? O que vocês acham? Parece alguma coisa? Lembra alguma coisa? Não? E ele achou que a humanidade estava muito má e precisava promover uma mudança. Porque pai que é pai não pode ver os filhos mal e falar, tudo bem. Está tudo bem se os filhos são mal? Não pode estar. E Deus, que é um pai muito melhor do que nós, muito melhor, todo amor e toda bondade, ele pensou de que forma, o que eu posso fazer para modificar. A humanidade da Terra precisava de um chacoalhão. Olha só, a humanidade da Terra precisava de um chacoalhão. O que ele fez? Ele olhou bem na Terra e descobriu que tinham pessoas boas ainda. Olha que pesquisa! Não é esse o olhar do pai? O pai fica olhando os seus filhos, o avô, os tios ficam olhando as crianças para perceber o quê? O que eles têm de bom, o que eles têm de beleza, de talentos, de possibilidades para estimular as crianças. É para isso que pais e avós e tios servem, é para isso que o amor serve, para buscar garimpar pedras preciosas no meio do cascalho, lapidar e brilhar. É para isso que a gente veio, não é? Ele, encontrando esses homens bons, era uma família. Era uma família e ele revelou os planos dele. Ele precisava dar um chacoalhão e aquele chacoalhão viria na forma de muitas chuvas. A terra ia ser inundada. E, obedecendo às ordens de Deus, quem é o personagem? Noé. Foi para o alto do morro. Imagina você indo para o alto da Ilha Porchá, levando caminhões e caminhões de madeira e começando a fazer um belo navio no alto da Ilha Porchá. O que você acha? Maurício, o que houve? Levando um monte de madeira e fazendo um navio no alto da Ilha Porchá? Que é isso? Você pirou de vez? Começou a ser escarnecido, começou a ser tripudiado, começou a ser humilhado pelas pessoas à sua volta. Quando a doença ainda estava longe, muita gente já começava a tomar providência, já começava a pensar em modificar os seus hábitos. E essas pessoas eram ridicularizadas.
Quem se preocupava com pandemia, você é bobo, isso aí é só notícia, é fake news, né? Quanta gente não caiu nessa onda? Não vamos dar nome para as coisas para não complicar, certo? Vamos ficar só no geral. E um detalhe que poucas pessoas conhecem da Bíblia é que depois de estar pronto a arca, a ordem era de colocar dentro da arca um par de cada espécie de animal. Isso todos sabem. E isso tem um simbolismo que talvez sirva para os nossos tempos. Como é que a humanidade está nesses tempos nossos agora em relação à natureza, particularmente no Brasil? A natureza está bem no Brasil? Ela está recebendo a atenção que a gente precisa dar? Talvez a gente possa olhar a história da Bíblia e pensar como Deus dava importância para os animais, como Deus queria que os bons se expressassem, que ser bom se expressasse pela proteção aos animais. É lógico isso pensar, vocês não acham? Só que aí a gente começa a ficar preocupado, porque se ser bom é proteger os animais e o Brasil está desse jeito, para onde que a gente vai? Não é? No Pantanal, aquelas cobras, as cobras, os jacarés, os animais, a onça que foi pega com as patas toda queimada. Na Amazônia, tudo acontecendo do jeito que está. O Brasil, no painel mundial, tem alguma importância a natureza para toda a Terra, mas o Brasil tem uma importância peculiar, por causa da Amazônia, por causa da Mata Atlântica, por causa do Pantanal Mato-Grossense. Quem gosta de natureza sabe da importância que esses ecossistemas têm para os brasileiros, mas para o mundo todo. E Deus deu muita importância para os animais no tempo de Noé. Pensou a salvação com os animais, através dos animais. A salvação dos homens se dá através da salvação dos animais. Não dá o que pensar isso? A salvação da humanidade se dá através dos animais. Porque os animais, como muito bem falava Francisco de Assis, o luminar de proteção dos animais, são nossos irmãos menores. Quem de nós pode pensar na própria salvação e deixar um irmão menor? Eu vou pensar em me salvar, vou deixar um filho, um sobrinho, dane-se. Pode ser assim? Claro que não. Para Francisco de Assis, os animais ele chamava de irmãos, irmão cachorro, irmão gato. Até aí a gente vai, né? Irmão barata, irmã lagartixa, irmão rato, irmã lacraia, né? Por que não são irmãos? Não vieram de Deus? E ele ia além disso. Ele chamava de irmãs as plantas, irmãs rosas, irmãs plantas, e ele ia além disso. Ele chamava de irmãos as coisas, irmã cadeira, irmão ventilador. Tudo isso parece poesia para a pessoa que é desavisada. Para o estudante do Espírito, não. O estudante da revelação dos Espíritos ouviu dos Espíritos falar que a nossa evolução, a sua, vai do átomo ao arcanjo. Que nós, seres humanos, já fomos animais antes, e antes de animais a gente já foi vegetal. E antes de ser vegetal a gente já foi mineral. A nossa evolução vai do átomo ao arcanjo. Então, é poesia falar que a cadeira é nossa irmã? É loucura? Eu sei que se você sair falando isso, vão começar a achar. Mas aqui nós estamos num ambiente controlado, só tem louco também, a gente vai, né?
é a revelação dos Espíritos, é a perspectiva que faz a gente ir muito além da preservação dos animais para a nossa saúde, da preservação dos animais porque eles nos fazem carinho. Os animais, as plantas, os minerais, as coisas são nossos irmãos. Irmãos. Então nada mais natural do que a nossa salvação se dar através da salvação da natureza, dos animais, de tudo que existe. Não é apego, é zelo, é cuidado, é amor. Hoje a gente acha que amor é apego, né? Só que é muito diferente uma coisa da outra e dá o que pensar também. Pois a parte menos conhecida da história de Noé é que depois de estar tudo pronto, dele colocar na arca os animais, a família dele, fechar tudo e fechar as frestas todas, ainda demorou uma semana para começar a chover. Agora eu convido vocês a pensar, depois de ter sido humilhado por toda a vizinhança da redondeza, dado como louco, você sobe na Ilha Porchá e se tranca lá, com um monte de bicho. Tá bom assim para você? E depois que você se tranca, não cai uma gota de chuva. Não cai chuva. Passa um dia, não cai chuva. Passa 2, não cai chuva. Passa 3, não cai chuva. O que você acha que começa a rolar lá dentro? Você conversando com teus parentes? Xiii. Acho que o pessoal estava certo, mas você ouviu alguma coisa aí na tua cabeça, porque você está na banguela mesmo, você foi embora. Uma semana você tendo que conversar com seus parentes e não cair atrás da chuva. Esse negócio de ficar trancado com um parente dentro de um espaço fechado, lembra para vocês alguma coisa? Você, seus animais e seus parentes dentro de um ambiente fechado, o que você acha? Lembra alguma coisa? Eu não estou conseguindo conectar, mas para mim está lembrando alguma coisa também. E o pior, quando começou a chover foi 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites chovendo, e aí a água começa a subir. E aí a água começa a subir, e cada vez que você olha para fora da arca, você começa a ver mortes. Poucas mortes? Não. Muitas mortes. Todo dia você acorda, sai da arca, imagino eu, né? Essa parte não conta na Bíblia, mas imagino eu que você sai da arca, vai até o convés ali da arca, olha para fora, corpos, corpos e corpos. Todo dia mortes. Todo dia morte. Quando você olha para fora, todo dia você vê morte por todo lado. Alguma semelhança? Somos nós. Todo dia o placar de mortes. Todo dia o placar de mortes. Anima? Como é que você fica? O teu estado de espírito? Como é que você está aqui dentro? No meio de mortes, 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 depois de ver mesmo as pessoas que escarneciam, que tiravam sarro, que te humilhavam, você vê a pessoa boiando, né? O cantor que publicou vídeos humilhando, falando que era uma bobagem isso tudo, ficar várias semanas na UTI, viu a morte de perto. E cada um tem uma história, porque essas histórias aparecem na televisão, só é história de gente famosa. Vocês já sabiam, né? Só gente famosa vai para a UTI. Vocês já sabiam disso? Pois é. Então, esses estágios da história de Noé, da história do dilúvio, parecem que tem muito a ver com a gente. Até porque, nesses tempos, há quanto tempo que a gente está ouvindo que vai ter fim de mundo? Hã? Só para lembrar um pouquinho das histórias mais recentes, eu me lembro do que? Final do século passado, 1999 para 2000, tinham falado um tal do bug do milênio.
Os computadores iam todos estourar por causa da passagem do ano, e isso ia fazer com que parasse o sistema bancário, os aviões, não sei o que e tal. O mundo ia acabar. Depois disso eu lembro também de 2012, não é? Gente estocando. Não sei se tinha gente na Ilha Porchat fazendo arca, mas o resto tinha, né? E estava, e todo mundo preocupado. Depois, agora 2019, más interpretações sobre a profecia de Chico Xavier. Ah, o mundo vai acabar. Chico falou que o mundo vai acabar. Chico alguma vez falou que o mundo ia acabar. O maior profeta desses nossos tempos, quem é? Quem foi o maior profeta que falou desses nossos tempos, dos tempos que a gente está vivendo hoje? Jesus Cristo, no sermão profético, falou que haveria um tempo em que haveria guerras e rumores de guerras. O que é rumor de guerra? Guerra a gente sabe bem o que é. Mas o que é rumor de guerra? Ameaça de guerra? Alguém falando de violência? Naquele tempo não existia a palavra terrorismo. Não existia. A palavra não existia ainda. Então ele chamava de rumor de guerra. Falsos cristos e falsos profetas. O que vocês acham? Tem em algum lugar, você ouviu falar disso? Falsos cristos e falsos profetas? Infelizmente, o espaço religioso tem sido usado para quê? Para extorquir dinheiro, para arregimentar votos, para satisfazer taras sexuais. O que vocês acham desse tipo de crime? E não é falar que é só numa religião ou só noutra, né? Já teve pastor, já teve padre, já teve dirigente de terreiro de umbanda, já teve médium, já teve o que você escolher aí, tá bom. Xamã, para todos os gostos. Alguém pode dar de dedo em alguém? Não. Jesus foi o maior previsor desses tempos. Como é que ele chamava esses nossos tempos de crise, que os espíritos depois chamaram de transição planetária? Ele falava que era o fim do mundo? Não. Jesus em algum momento falou em fim do mundo? Ele falou em fim dos tempos. Fim dos tempos, cá entre nós, é a melhor notícia que a gente pode ter. Porque o que mais a Terra precisa, o que mais a humanidade precisa, é acabar com esses tempos de pedofilia, abuso sexual, corrupção, intolerância. As pessoas saem brigando no trânsito. Hoje em dia o que mais tem é isso, não é? Infelizmente os meus amigos motoqueiros não gostam de uma fechada e sai batendo, sai chutando. Ninguém tolera mais nada do diferente. As pessoas estão na ponta dos cascos. Ódio, intolerância, guerra, entre religiosos inclusive, querendo acabar com uma das vítimas preferenciais dos intolerantes são as religiões afro-brasileiras. E aí já mistura racismo com fanatismo religioso, com projeto político. Que tempos esse nosso, né? Que tempos. E os apóstolos, depois, no final do sermão profético, perguntaram: mas mestre, aonde a gente pode perceber que isso está acontecendo? E aí ele falou assim: vede os corvos. Conforme a tradução, tem traduções mais recentes, e os tradutores falaram: vede os urubus. Mas é claro que na Palestina não tinha urubu, era corvo, né? Qual é a característica de corvo e urubu? Ele se alimenta de carniça. Isso quer dizer que aonde houver mortes, estarão acontecendo transformações. Mas por que isso? Eu não consigo entender por que nessa tal de transição planetária, por que nesse tal de fim dos tempos, precisa ter mortes. Por quê? Porque a humanidade veio para esses tempos por uma aposta pessoal de Deus.
Cada um de vocês aqui, cada um de nós aqui, somos uma aposta pessoal de Deus. Mas Deus nos ama em liberdade. Deus nos ama em liberdade. Tanto é assim que a gente olha e vê que muita gente não honrou a aposta de Deus. Não está claro isso? É evidente. Quando chega o final do ano, o que acontece com os alunos que não prestaram atenção na aula, não cumpriram as tarefas, nem vieram no dia das provas, ou faltaram muito? O que acontece? Repete de ano, eles são excluídos daquela classe. O que é repetir de ano? Você é excluído daquela classe e vai compor outras classes. Então a exclusão de pessoas da classe, que nós chamamos de morte, ela é natural de um processo de final de ano, de separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas, como foi previsto por Jesus também. O que isso quer dizer? Que quem não aprende, repete. Eu sei que aqui só teve aluno exemplar, eu sei. Vocês foram todos maravilhosos, nunca aqui teve nenhum problema. Mas eu ouvi dizer, como vocês também, que quem não aprendia, repetia. E essa mesma lógica funciona na humanidade. Quem não aprende, repete. Eu, como assistente social, já atendi diversas mulheres que eram maltratadas por homens. E elas precisam de um fortalecimento muito grande, psicológico, afetivo, financeiro. Aí você vai fazendo investimento, ela vai melhorando, vai se fortalecendo, até que ela toma a decisão. No dia que ela toma a decisão, no serviço, uma festa, todo mundo, eba! Passa 2 meses, vem a notícia. Às vezes ela volta para o mesmo cara, às vezes ela encontra treco pior. O que adianta mudar fora se você não mudou dentro? Cada eleição a gente não faz isso? Agora vai melhorar. Não é isso? O que adianta mudar, a gente mudar o partido político, ou mudar a pessoa que governa a cidade, o estado, o país, se não mudar a sociedade? Se não mudar a sociedade, o Brasil não muda, São Vicente não muda e São Paulo não muda. Por quê? O olho do dono é que engorda o gado. Se você não entende nada de limpeza doméstica, vem uma faxineira, uma doméstica, faz o serviço e faz mal feito e a casa fica ruim, você culpa a doméstica. Pô, ela não sabe fazer nada. Aí você troca a doméstica, vem outra. Mas você não dá uma instrução para ela, sabe? Uma instrução, nada. Você fala assim, ó, pega a chave, eu venho no final do dia. Não gostou do serviço, manda embora de novo, manda embora de novo, manda embora de novo. O Rio de Janeiro já está no 6º governador. Quando é que a coisa vai mudar? Quando a dona de casa souber do que se trata, souber da situação e falar assim, olha, eu quero isso aqui desse jeito, eu quero aquilo ali daquele jeito. São Vicente, São Paulo, o Brasil e o mundo só vão mudar quando a sociedade civil estiver tão esperta e atenta que colocar e fiscalizar. Colocar e fiscalizar. Isso está aumentando no Brasil? Até que está. Mas é lento pra caramba. Dá uma angústia, porque a gente queria que fosse mais rapidinho, pelo amor de Deus. Porque sai um ruim e entra outro pior. Mas quando sai um ruim e entra outro pior, se você estiver mais atento, souber mais o que você quer como cidade, como cidadão, como sociedade civil, pode ter certeza que a política melhora. Pode ter certeza. Por quê? Porque é o olho do dono que engorda o gado. Quem é o dono de São Vicente? Quem é o dono de São Paulo? Quem é o dono do Brasil? Quem é o dono da terra? Gente, isso não é comício, não. É só para vocês imaginarem que a mudança que a gente tem, só tem um lugar onde ela pode acontecer. E não é fora. A felicidade das mulheres não está em príncipes encantados. Tem alguém noivo aqui? Não quero desesperançar ninguém.
Mas a felicidade nossa, da mulher, não depende de encontrar um homem maravilhoso. Ah, eu vou casar e ele vai me fazer feliz. Se tiver alguém muito à beira de pensar isso, depois a gente conversa. Eu não queria desiludir muito. Mas tem homem que também pensa assim: ah, vou casar agora. Não vai. Não vai. Nem um político vai salvar a tua cidade, nem teu país. Se você também agora, para a próxima eleição, você também está achando que tal político, se for eleito ou reeleito, o Brasil vai melhorar, eu respeito, gente. Eu respeito, é claro, porque aqui a gente não está para impor ideia para ninguém. Mas enquanto a gente não mudar a gente, você não muda lá fora. E um dos maiores políticos que teve no século passado, que chamava-se Mahatma Gandhi, um homem que promoveu a independência da Índia contra o Império Inglês, sem matar ninguém, sem ferir ninguém, ele falava: faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Essa frase eu decorei porque eu estou tentando aprender. Mas pense a repercussão disso na tua vida. Em nós que adoramos demonizar. Se o casamento vai mal, a culpa é do cônjuge. Se a família vai mal, a culpa é da sogra. Se o condomínio vai mal, a culpa é do vizinho ou do síndico. A gente adora culpar os outros. E é por isso que nós somos paralíticos espirituais. Por quê? Porque se o problema da minha vida são os outros e eu não mudo os outros, a minha vida está paralisada, escravizada, afundada. Nós somos a classe de repetência da escola de Deus. Só ficaram para esse último momento aqueles que não conseguiram aprender a lição fundamental. Então, meu amigo, se você não aprendeu o que tem te feito paralisar-se espiritualmente, e isso aqui não é para um, é para todos nós. Enquanto a gente continuar teimando, no Brasil, nas redes sociais, no debate político, tem os verdes e os vermelhos. E os dois lados têm absoluta certeza que o Brasil não vai bem por culpa do outro. Vai mudar? O Brasil não muda desse jeito. Tua casa não muda desse jeito, tua família não muda, teu casamento não muda. Só muda quando você concentrar a tua energia sobre o único ponto que só você pode mudar. Faça em você a mudança que você propõe para o mundo. E aí as coisas começam a se transformar, e aí as coisas começam a mudar. Pois 40 dias e 40 noites, chuva, fechado num navio, só com a família lá dentro, um monte de animal, defunto por tudo quanto é lado, é nós, somos nós. Chegou uma altura que eles não aguentavam mais, mas continuou chovendo, continuou chovendo, continuou chovendo. Um dia parou. Quando parou, eles falaram: agora vai. Não é isso? Olha só, parou de chover, parou de ter o problema maior. A gente acha, como muitos de nós estão achando, agora vai, podemos relaxar, tá tudo bom. O que o Noé fez? Parou a chuva, mas a água não baixava. Parou a chuva, mas a água não baixava. Ele mandou um corvo para voar por aí. E o corvo, um tanto defunto, não voltou. Não voltou. Daí deu mais um tempo, ele mandou uma pomba. Pomba não voltou. Aí daqui a pouco volta uma pomba, ele manda outra, volta uma pomba com um galinho de oliveira. E ele fala: opa, acho que agora está indo bem. Quer dizer, a primeira pomba voltou, a segunda voltou já com um raminho de oliveira, e a terceira pomba que ele mandou, essa não voltou. E quando ela não voltou, ele falou: bom, um animal que fica em cima de plantas, que come vegetais, se ele não voltou é porque as coisas já podem andar. Que símbolos a gente tira disso?
A pomba é símbolo, assim como o corvo é símbolo de morte, a pomba é símbolo de paz. Para reconstruir a nossa sociedade agora, que é essa a nossa pergunta, mesmo que a gente não saiba formular, como é que eu reconstruo a minha vida, minha família, minha rotina? Qual é o ponto fundamental para as coisas começarem a andar, para a vida voltar a andar? Não voltar para trás. Não voltar para trás. Porque o início dessa história, vou lembrar vocês, Deus olhou para a humanidade e achou que estava ruim. Que achou que estava muito ruim. Então, a gente quer voltar para trás? Não. A gente precisa andar para frente. E qual é a tarefa mais importante da transformação, do fim dos tempos, da transição planetária? Qual é o critério básico, a lição mínima que a gente precisa aprender? Isso nós não temos autoridade moral para falar, mas teve alguém que falou para a gente. Qual é a tarefa fundamental nossa espiritual? Amar como Jesus amou é para tirar 10. Tem alguém aqui que acha que vai tirar 10 na prova? Pode levantar a mão. A gente já chama ambulância, tem plantão psiquiátrico, tá tudo bem. Tem? Que bom que não tem. Mas ele falou qual é a nota 5. Para nós passarmos raspando na transição planetária, nós temos uma nota 5, que é: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Se você quer continuar na terra nesse processo de transição, já que os menos qualificados vão ser levados para outros planetas primitivos, se você quer ficar na terra, você tem uma tarefa. Mansidão é o quê? O que é mansidão? A gente é tão ignorante que a gente acha que mansidão, a gente traduz mansidão por umas coisas bem ruins. Maurício, eu acho você tão manso. O que você está sabendo que eu não sei? O que é ser manso? Manso é aquele que fez a paz. Que fez a paz aonde? Manso é aquele que fez a paz em si mesmo. É aquele que conquistou a paz dentro de si mesmo. Nesses tempos que a gente tem de ódio no trânsito, na internet, de ódio nas famílias, na política, na religião, qual a importância que vocês dão para a paz? Aprender a fazer a paz. Impor a paz aos outros? Eu acho que os outros deveriam ser mais pacíficos. É uma delícia. Aí você está voltando lá para trás de novo. Se você quer fazer uma transformação na sua família, tem uma relação difícil que você está precisando transformar, você tem uma tarefa que Deus deu 100% na tua mão. Porque você não pode mudar o síndico do prédio, mudar o vizinho, você não pode mudar a tua sogra, você não pode mudar praticamente ninguém. Você pode colaborar, 3%, estimular as pessoas, mas se a pessoa não quiser, se Jesus não podia curar e falava, a tua fé te salvou, se Jesus não modificava as pessoas sozinho, quem é que pode modificar sozinho? Sem a pessoa querer? Ninguém. A tarefa da mudança, a tarefa da melhoria da terra, da melhoria da tua família, da melhoria do mundo, está em você. Mas o foco da mudança que só você pode promover, está em você mesmo. O autoconhecimento e a autotransformação nunca foi tão necessária. A pomba precisa ir e ficar. Isso quer dizer que a paz precisa ir e ficar. Ela precisa ser enviada dos céus, porque todo dia Deus envia a paz para a terra. Não é por falta de Deus. Só que a pomba vai e volta. Vai e volta, vai e volta. Algumas já estão voltando com uma folhinha. Quem são essas folhinhas? Que primeiros sinais de terra são esses que alguns seres humanos estão dando para Deus? Algumas pessoas aproveitaram a pandemia, o isolamento e se transformaram. Quantos exemplos tem? Artista cantando em sacada de prédio. Que mais?
pessoas levando mais pessoas levando comida para moradores de rua. Que mais? Hospitais, pessoas fazendo máscara para deficientes. Essas pessoas são a folha de oliva que está voltando no biquinho da pomba. Você está nessas? Não? O que vai acontecer? Há mensagens espirituais de que estão previstos 3 ceifadores. Ceifador é que as pessoas não sabem mais. Na minha casa, minha avó tinha um gramado e tinha o seu Armindo que ia lá com uma ceifa. E ele ia cortar a grama daquele jeito, não tinha máquina não, era ali na mão. Bom, pela minha idade, você imagina, minha avó, então tá bom. Ceifador são 3 grandes movimentos que vão vir à Terra para grandes chacoalhões coletivos, dores que vão chacoalhar a Terra toda. Covid, tá aí, já foi o primeiro. Foi, quer dizer, está sendo. E vão vir mais 2. O Covid atinge igualmente todo mundo? Atingiu igualmente todo mundo? Não, tem famílias que não tiveram nada e outras que foram destroçadas. Por quê? Porque os seres humanos são diferentes. Porque tem pomba que vai e volta, não fica. Tem pomba que volta já com uma esperança. E tem pomba que já entra na alma da pessoa. Tem gente que está fazendo as pazes com Deus, com a sua consciência. Tem gente que não está. Como Deus nos ama em liberdade, Ele deixa cada pomba, fazer a sua trajetória. Nós aqui entramos livres e vamos sair livres. Dessa noite de hoje e dessa terra, dessa encarnação. Todos somos livres. O plantio é livre. Só que a colheita é obrigatória. Todos nós fazemos o que quisermos, mas depois somos obrigados a assumir as consequências das nossas atitudes. Não é ameaça, é simples assim. É muito ruim para uma criança ficar numa classe que ela não consegue acompanhar. É opressivo, é desesperador para uma criança estar numa classe que ela não consegue acompanhar. O que o sistema de ensino precisa fazer? Pega aquela aquela criança e coloca numa classe aonde ela consiga acompanhar. É caridade, é amor, é por amor que Deus vai tirar alguns de nós e levar para um planeta mais primitivo para a gente poder recuperar o que a gente não conseguiu aprender. Não é punição. O Deus de punição não existe. Jesus já veio revelar. Deus é amor. E o mesmo amor que Ele vai fazer com que alguns de nós permaneçam na Terra para fazer a regeneração da natureza, a regeneração da política, a regeneração da família, etc., que é um mundo de regeneração, outros vão precisar de expiações e provas, novamente, para que possam, entre as dores, aprender a tirar as lições que nós não conseguimos nesse planeta. É simples assim. É pedagógico, é por amor. Nada é ódio em Deus, tudo é por amor. Que a gente possa ainda, se nós estamos encarnados, é porque Deus ainda aposta em nós. Nós começamos essa fala hoje falando que nós somos uma aposta de Deus. Bilhões de outros espíritos estavam querendo encarnar na Terra e só alguns conseguiram. Nós somos uma aposta de Deus. E se nós estamos aqui ainda, vamos receber um segundo sofrimento, depois um terceiro, provavelmente. Mas são lições, são cirurgias, são tratamentos. E se o sistema de saúde ainda oferece um tratamento, é porque ainda tem esperança. Ainda há esperança para nós, senão nós já tínhamos, gente, partido. Isso não quer dizer que todos que morreram pelo coronavírus foram degradados, foram ruins. Vocês sabem disso. Médicos, missionários morreram porque eles já estavam promovidos. Eles já estavam promovidos, não precisavam ficar mais.
Não há essa generalização. Mas a generalização única que existe é o amor de Deus. O amor de Deus veio aqui hoje para dar mais esse alerta para todos nós. Noé está quase fechando a arca. E nós estamos sendo chamados, alguns de nós ridicularizados. Ah, vai para o centro de novo? Leva um colchão. Se nós dedicarmos a nossa vida para produzir paz em nós mesmos, solidariedade nas nossas relações, certamente a aposta de Deus vai vingar. Que vingue a aposta de Deus em nós. Muito obrigado, boa noite.